eu sou Ruth Chaves, sou advogada, estou aqui para mais um episódio do podcast Minha Amiga Advogada. Sejam todos bem-vindos e vamos juntos. O quadro de hoje é a grande novidade do podcast 2023 sobre o tema de direito imobiliário. Este imóvel é meu no papel. Nós vamos falar hoje sobre o tema de georreferenciamento urbano e rural, principalmente nas ações de uso capião, seja ela judicial ou extrajudicial. Então, se você quer saber mais sobre esse tema, continue aqui conosco, nos acompanhando. O georreferenciamento é um levantamento topográfico para identificação de áreas. Ele vai trabalhar na definição da forma, da dimensão e da localização de uma área, identificando as coordenadas geográficas. Nós temos aqui 3 imagens que vão nos possibilitar a entender esse conceito, que é a forma, que é a dimensão e a localização. É importante nós sabermos que existem diversas normas relacionadas à questão do georreferenciamento. E é preciso nós conhecermos essas normas para fazermos da forma correta. Ou seja, georreferenciar não é nada aleatório. É preciso que nós padronizemos as mensurações e as peças técnicas que serão produzidas a partir do georreferenciamento. Então, por isso é muito importante que os engenheiros, os advogados e as demais pessoas que têm interesse nesse tema conheçam as noções básicas sobre o georreferenciamento, seja ele o georreferenciamento urbano ou georreferenciamento rural. Então, nós temos aqui 2 imagens que nos possibilitam a visualizarmos as questões do georreferenciamento nessas 2 áreas, no urbano e no rural. O podcast Minha Amiga Advogada faz parte do projeto Ruth Chaves Advocacia e agora nós estamos já quase completando um ano, porque em 4 de fevereiro nós vamos fazer um ano desse programa já no ar e agradecemos você que nos acompanha e também a você que vai fazer parte desse time agora durante o ano de 2023. Este é um importante momento de esclarecimento jurídico em direito de família e sucessões com ênfase em processo de inventário. Mas agora em 2023 vamos trabalhar temas importantíssimos dentro do direito imobiliário. Afinal, toda família quer ter uma casa, um sítio, um apartamento, uma fazenda e dizer que aquele imóvel é seu, para você deixar de herança para um filho ou também para você deixar de herança através de um testamento para alguém muito especial. Afinal, nós podemos dispor de 50% da nossa herança para qualquer pessoa. Só lembrando a nossa audiência que agora nós temos 3 maravilhosos quadros, o Casados e Já Separados, onde são discutidos assuntos relacionados ao direito de família, como guarda, alimentos, divórcio, reconhecimento de união estável, dissolução da união estável, investigação de paternidade, revisão de alimentos e muitos temas dessa natureza. E o quadro Inventário Já, onde nós abordamos assuntos relacionados ao direito das sucessões. E agora, o mais novo quadro, este. Este imóvel é meu no papel. E dentro desse quadro, nós vamos falar sobre como regularizar o seu imóvel. O que é preciso, qual é o passo a passo para você seguir, quais são os documentos que você deve apresentar. Então, se você quer saber como legalizar o seu imóvel, continue aqui conosco. E agora, sem mais blá blá blá, sem mais delongas, vamos ao assunto de hoje com o nosso convidado especial, o engenheiro Alexandre Silveira. Seja bem-vindo, engenheiro Alexandre. Por favor, faça uso dos microfones e conte-nos um pouco da sua experiência com regularização fundiária. E esclarecer algumas dúvidas sobre georreferenciamento e regularização fundiária. Certo. Quanto tempo o senhor trabalha com regularização fundiária? Doutora, creio que há mais de 10 anos com regularização fundiária. E como é que o senhor iniciou nessa atividade? Eu iniciei através da empresa de um amigo meu, Nelson Pablo, que era Campo Topografia, onde eu adquiri os conhecimentos técnicos com ele, para poder fazer o georreferenciamento e posteriormente eu fiz a especialização em georreferenciamento, que até então era engenheiro civil, né? Eu tive que fazer especialização para poder fazer o georreferenciamento e me habilitar a fazer georreferenciamento junto ao órgão competente que é o INCRA. Certo. E assim, dentro da área da engenharia, que é uma área bem ampla, o que foi imprescindível o senhor se orientar mais assim para a área da regularização? O que foi o peso da balança ali? Doutora, na área da engenharia, né, a topografia, ela abrange a parte da medição de terrenos, né? E o georreferenciamento, que a gente veio adquirir com conhecimento na empresa desse meu amigo, agregou, né, conhecimentos à minha carreira profissional. E sem contar que é uma fonte também de renda, sim, né? Sim. Sem contar que é uma fonte de renda, né? E onde é um trabalho que, para mim, no caso, é mais solitário, que eu trabalho sozinho. Entendeu? Já na engenharia
da construção civil, né, você tem um leque de profissionais trabalhando em conjunto. Sei, é mais movimentado o negócio. Mais movimentado e não depende só de você, né? Você tem que estar olhando para todo mundo toda hora para o negócio engrenar direito. Atuando nessa parte da regularização fundiária, te abriu novas oportunidades? Com certeza, doutora. Tanta oportunidade de conhecer lugares, né? Conhecer pessoas novas, né? E campo de trabalho também, graças a Deus. Até porque nós temos assim uma imensidão de áreas irregulares, né? Muitos imóveis, tanto os urbanos quanto os rurais, ainda é pendente da documentação, da regularização das áreas, não é verdade? É que a pessoa só procura regularizar o seu imóvel, né, quando está querendo vender. Na grande verdade é essa, né? Até então não procura regularizar, né? Deixa como está, né? E assim o negócio vai correndo. Verdade. E o que é imprescindível, já assim na sua atividade mais técnica mesmo, quando o senhor está fazendo a planta baixa, o memorial descritivo, que são as peças técnicas do georreferenciamento, o que é imprescindível ser observado? Os limites, né? Temos que observar os limites do seu terreno e obedecer os limites. Né? Seja ele através de um muro ou uma cerca. E sempre fazer o levantamento intramuros ou intracercas, sempre dentro do seu terreno. Não ultrapassar esse limite nunca. Até para evitar sobreposição, não é verdade? Sim, porque a sobreposição não deixa o seu trabalho continuar, né? Se tem sobreposição, está errado. É importante nós sabermos que depois de ser feito e apresentado o levantamento, pode ser feita uma fiscalização, né? Sim, o INCRA, né? O INCRA tem a fiscalização. A gente apresenta as peças técnicas de referenciamento no órgão competente, seja ele INCRA, seja ITERPA ou seja um cartório. Aí eles podem em loco, o INCRA e o ITERPA têm a obrigação de em loco fiscalizar o trabalho. Certo, então é por isso tirar as coordenadas corretas e seguir todas as normas, né? Sim, temos que tirar, né, usar o equipamento correto, né, fazer o levantamento de maneira correta, implantar os marcos, no caso rural, de maneiras corretas, tá? E o urbano, né, levantar intramuros. Engenheiro Alexandre, querido, na prática, como é que deve funcionar o diálogo entre o engenheiro, o tabelião, o advogado e o registrador de imóvel? Tem que ser feito um trabalho conjunto, né, doutora? Que todo mundo que apresente o trabalho e todo mundo entenda o que está sendo feito, para não criar dúvidas, né, tanto no trabalho do advogado, quanto no trabalho do cartorário. Né? O engenheiro civil tem que apresentar o trabalho, onde todos entendam isso. Certo, até porque no processo de uso capião, é importante nós entendermos que existem dois procedimentos. O procedimento inicial, lá no cartório de notas, para nós fazermos a ata notarial, e depois, lá no cartório de registro de imóvel, para nós levarmos o título a registro. Então, como é que o senhor pode nos falar um pouco da sua experiência em relação à fase da escritura, né, no cartório de notas, e depois a fase registral no cartório de registro de imóveis? Sim, né, temos que fazer a peça, temos que fazer o levantamento em loco, né, o georreferenciamento, né, onde nessas peças apresentadas é a planta topográfica, né, onde vai ter as coordenadas, vai ter os ângulos, vai ter os azimutos, os confinantes. Né, e também gerar o memorial descritivo, que é uma outra peça apresentada para o cartório, né, para poder fazer a ata notarial, né, conjunto com a RT, que é a anotação de responsabilidade técnica emitida pelo órgão competente, que é o CREA, no caso o meu. Certo. E assim, o engenheiro, ele tem que ter essa qualificação específica, né? Sim. O engenheiro civil, ele pode fazer a topografia em si, tá? Mas o georreferenciamento, ele tem que fazer uma especialização em georreferenciamento para poder estar apto a fazer georreferenciamento. Tá? Ele pede uma certidão ao órgão competente, no caso o meu é o CREA, tá? O CREA emite essa certidão, eu apresento para o INCRA e o INCRA me certifica para fazer o georreferenciamento. Certo, então assim, nós, quanto advogados, que contratamos o serviço, né, do engenheiro para o cliente, para que nós tenhamos a planta baixa, o memorial descritivo, para que nós reunimos as demais provas ali da posse daquela pessoa para levar no cartório, é importante a gente ter esse conhecimento, né, de saber que aquele engenheiro ele precisa ter uma qualificação específica e que não são todos os engenheiros. Sim, tem que ter a qualificação de georreferenciamento, né, que é uma obrigação, né? Na lei de registro público diz que tem que ser georreferenciado. Não tem que ser apenas levantado topograficamente, e sim georreferenciado, né? Qual seria a diferença? Que o georreferenciamento você apresenta coordenadas, né, que são as posições que você falou inicialmente na abertura do programa. Tá? Enquanto que a topografia você não apresenta coordenada, você apresenta apenas distância e faz o formato
do terreno, no caso. Às vezes a gente pega imagem de satélite e aí a gente consegue se localizar ali mais ou menos, né? Saber onde está. Só que a coordenada é que vai marcar o ponto dentro do espaço exato que você precisa fazer aquela regularização. Sim, sim, né? A coordenada, às vezes a gente usa um satélite, né? Usa uma imagem do Google, né? E olha assim, aí tira uma metragem, vamos supor, tira uma metragem. Só que você às vezes dá um zoom, aí a metragem já é outra. Por isso que a gente faz o georreferenciamento. Que o georreferenciamento me dá a precisão correta, me dá a coordenada correta e a distância em cada ponto. Agora nós vamos discutir um pouco sobre a legislação aplicada nessa seara. Então, assim, para as pessoas que militam com georreferenciamento, com regularização de área, o que é que ela precisa saber minimamente? Temos que saber a legislação do INCRA, né, que é a vigente, tá, que abrange ao ITERPA também. Temos que conhecer a lei de registro público para fazer o georreferenciamento urbano, né? E temos que conhecer a norma dos cartórios, no caso do nosso estado do Pará. Que são as normas, o Código de Normas, né? Código de Normas. Código de Normas dos tribunais. Então, assim, no nosso caso, o Pará, mas nós temos em cada Tribunal de Justiça do Estado, tem as normas específicas ali para que sejam observadas essas questões para regularização das áreas, né? Correto, doutora. Cada estado tem a sua norma técnica. Além do Código de Normas, da normativa própria do INCRA, principalmente para imóvel rural, e aí nós temos já os órgãos estaduais aderindo, né, à legislação federal do INCRA, nós temos também que observar os planos diretores dentro dos municípios e muitas vezes a lei orgânica, de repente se fala alguma coisa sobre a parte da regularização fundiária. Então, para quem quer atuar nessa área, ele tem que minimamente entender esse arcabouço jurídico para poder saber como trilhar. Preciso conhecer as normas, né, para executar o trabalho de maneira correta, né, para que não tenha que estar voltando o trabalho para ser refeito. A gente conhecendo a norma, a gente vai saber como aplicar ela em um determinado estado. No caso, vamos fazer uma suposição aqui. Em Belém, você tem uma especificação de desdobro com uma testada mínima de 5 metros. Né? Porém, o município de Ananindeua não tem isso. Ele apenas quer que você tenha 125 metros quadrados, que é a lei federal. Não necessariamente seja testada de 5. Não necessariamente tenha uma testada de 5 metros. Eu sei. Então, assim, conhecer essas nuances, a legislação, isso facilita muito. E também você oferecer de forma até mais célere o serviço para o cliente. Sim, né? Para não ficar refazendo o serviço, né? Você fazer um trabalho e conhecendo as leis, não vai ficar indo e vindo, né? Você vai ficar refazendo esse trabalho, né? Para poder se adequar à lei municipal, né? Engenheiro Alexandre, o que a gente observa assim, na prática, às vezes, quando a gente tem as notas de exigência dos cartórios, é que eles adotam mais o código de norma do que a própria legislação. Correto. Específica. Então, assim, na sua prática do dia a dia, como é que o senhor tem verificado? Infelizmente, eles adotam mais a norma técnica do que a própria lei de georreferenciamento e a lei federal, né? Tá? A gente tem que se adequar. A grande verdade é se adequar às exigências do cartório, né? Devido à norma técnica. Até porque o cartorário ele tem a prerrogativa, por exemplo, nas questões de uso capião, de fazer o registro do título. Ele pode, inclusive, se negar, dizer que ele não entende que aquele título ali ele está apto a ser levado a registro. Aí vai depender do interesse da pessoa de levar isso para o judiciário, né? Porque administrativamente ele pode negar, mas na via judicial ele não pode fazer isso. Correto, né? Na via judicial ele não pode se negar ao que o juiz determinar, né? Ele tem que cumprir. Ele pode até achar que está errado, mas ele vai ter que cumprir. Certo, então... Desculpe, né? Já na esfera administrativa, né? Ele pode dizer, não, eu não me sinto seguro para fazer isso. E negar o pedido de registro da ata notarial. É importante nós conhecermos as prerrogativas dos registradores, que isso aí facilita até mesmo quando a gente vai atender inicialmente o cliente. Porque aí a gente vai dizer assim, olha, a gente pode fazer uma uso capião na via extrajudicial e nós vamos produzir a ata notarial e depois você vai pegar esse título, levar registro e caso o registrador que tem a prerrogativa de fazer essa análise, ele entenda que aquele título não pode ser levado a registro, aí cabe a você, advogado, e a explicar ao seu cliente que é possível tentar na via judicial. Aí tu vais aproveitar todo aquele procedimento que você já fez na via extrajudicial e apresentar para o juiz, e o juiz vai determinar. Aí, se determinar, o registrador vai ter que fazer, né? Com certeza, né?
temos que esclarecer para o cliente que o extrajudicial é uma oportunidade, né? Para não demorar tanto tempo que a judicial demora, né? Agora, é claro que cabe ao cartorário, né? Acatar ou não o pedido do extrajudicial. Sim, então assim, nós fazermos esses diálogos, conhecermos o passo a passo, o que é que deve ser feito dentro de um cartório de notas, o que é feito dentro de um cartório de registro de imóvel, isso é importantíssimo e todos esses conhecimentos vocês encontram aqui no podcast Minha Amiga Advogada, e agora em 2023 nós vamos falar muito sobre esses temas. Então, nós queremos agradecer, doutora Alexandre, a sua participação aqui no podcast. Iniciamos assim de carrão de cena aqui 2023. Faça uso dos microfones, se despeça da nossa audiência e desde já digo que a porta está aberta para o senhor retornar. Doutora, muito obrigado pela oportunidade, espero ter podido contribuir, né? E solucionar algumas dúvidas, né? Que todo mundo tem sobre georreferenciamento, né? De regularização fundiária. Sim, com certeza. Pelo menos ter as noções básicas, então vamos aproveitar aqui ainda na sua fala, agora final, já que o senhor trouxe um equipamento, que o senhor pudesse nos apresentar aqui para a nossa audiência esse equipamento aqui. Então, esse aqui é o equipamento geodésico, tá? Que trabalha levantando a área, tá? Esse aqui é apenas é um conjunto, né? São dois, tá? Por urbano a gente trabalha apenas com eu trabalho só com um porque eu uso uma base do IBGE de Belém. Tá? Mas o rural, geralmente a gente usa dois. Um base e um trabalha como rover, que vai andar no terreno, um fica fixo. Tá? Esse aqui é um PS geodésico RTK. Certo. Então, assim, na verdade são vários os equipamentos, o senhor está apresentando um, que esse já é o suficiente para fazer o georreferenciamento urbano, e quando ele vai para o rural, tem uma certa metragem que pode e que não pode, né? Ser utilizada a mesma base de dados. Por causa que, por exemplo, a gente usa de Belém por causa da distância, mas tem uma normativa, entendeu? Que ele tem que cobrir certa distância, até 30 km. A gente tem que obrigatório fazer uma base no local. O rural, geralmente a gente faz uma base por segurança, até por processamento ficar bem fechadinho, ficar bem ajustado e obedecer à normativa. Engenheiro Alexandre, querido, nós agradecemos a sua participação aqui, dizemos que a porta do podcast estará sempre aberta, principalmente agora em 2023, que nós teremos temas de muita relevância e assim voltado mesmo à questão do direito imobiliário, tá? Agradecemos. Muito obrigado pela oportunidade. Agradeço a todos vocês e informo que as nossas conexões elas continuam nas redes sociais, todas chaves de inventário. E fale aqui nos comentários o que você achou desse episódio e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!